conversa hoje em 9 minutos envolve dois temas que convergem na proposta do que o nosso convidado formulou durante uma palestra que ele apresentou tratando de saúde e espiritualidade, onde converge esses dois aspectos. Eu vou conversar, o nosso convidado é o médico e ele é espírita, Paulo Batistuta, com quem nós vamos conversar agora. Paulo, na verdade, você proferiu uma palestra recente sobre mediunidade e saúde e a gente quer oportunizar que as outras pessoas que vão participar naquela palestra, né, tenham a oportunidade de saber qual é a compreensão a ser oferecida ao nosso telespectador a respeito dessa convergência de espiritualidade e saúde. Quando você fala de saúde, você está se referindo especificamente à saúde mental e aos transtornos mentais que podem ser derivados ou explicados pela mediunidade? É isso e algo mais, exatamente. O problema é que nós temos hoje um número crescente de pessoas, de indivíduos que estão sofrendo bastante e estão medicados com diagnósticos psiquiátricos. E já há muito tempo que a metodologia espírita de abordagem da mediunidade nos mostra que grande parte dos casos de mediunidade mal trabalhada, mal compreendida pelo médium, pode resultar em adoecimento ou em transtornos da sua vida, na sua adequação social e que são confundidos com doenças psiquiátricas. E algumas pessoas até mesmo com adoecimento orgânico, em função disso, dessa interferência num sexto sentido que ela apresenta. E há descrições de distúrbios clássicos que se confundem com manifestações mediúnicas? A classificação internacional das doenças, o CID-10, que nós usamos aqui no Brasil, e o DSM-4 de 1997 e 1994, respectivamente, eles têm rubricas que contemplam transtornos causados no indivíduo a partir de fenômenos espirituais. Tanto o DSM nos Estados Unidos quanto o CID, que é internacional da Organização Mundial da Saúde, compreendem assim. Só que não existe um entendimento muito amplo entre os médicos, inclusive entre os psiquiatras. Mas nós sabemos que, por exemplo, na fenomenologia espírita, nós aqui no Brasil é um país que tem muitos médiuns e as pessoas veem nas novelas que uma pessoa pode ver espírito. Ora, para o psiquiatra, ele está tendo uma alucinação visual. Ele está vendo algo que não é objetivo e que é uma formulação desse próprio sujeito, fruto de uma doença da sua mente. No espiritismo, nós entendemos que pode sim haver uma doença psiquiátrica que causa essa alucinação, porém a outra possibilidade, a possibilidade da pessoa de fato estar vendo algo de uma outra dimensão, que o nosso aparelho visual não consegue perceber, mas o médium que tem esse sexto sentido na visão consegue perceber. Para o psiquiatra seria uma alucinação. Para o espírita, alguns desses que têm alucinação são médiums. E nós podemos falar da mediunidade de ouvir, audição, ouvir vozes. Uma alucinação auditiva. Ou então tem outra dissociação. A dissociação, digamos, por exemplo, um transtorno dissociativo, dupla personalidade. A pessoa, nós estamos conversando aqui, você é o Eustáquio, eu sou Paulo, eu te conheço dos programas e vejo como você é. De repente você, ou então eu adotamos um comportamento totalmente diferente, uma outra personalidade. Pode ser uma doença, pode ser um transtorno dissociativo de identidade, pode ser uma doença psiquiátrica, que tem que ser medicada. Ou pode ser a manifestação de uma inteligência externa, uma outra pessoa que não está aqui no mundo que nós vemos, que já morreu, e esse camarada consegue, então, impressionar o médium, usar o seu corpo e fazer esse médium temporariamente adotar uma segunda personalidade. Ou uma terceira, por se for outro espírito, um terceiro e um quarto. E aí o psiquiatra, ele vai dizer que é um transtorno de dissociação. Ou seja, a ciência, ela peca por um certo pedantismo, né, por uma certa arrogância. O que ela não consegue explicar, a priori, ela nega, né? Eustáquio, eu acho que nós estamos num momento, nós estamos inaugurando a era do espírito. O que tem de pesquisa em saúde e espiritualidade hoje sendo publicado diariamente
pelas grandes universidades do mundo todo, é um número absurdo. Então não há como negar mais o poder da oração, o poder da caridade na vida da pessoa, o poder da meditação, enfim, coisas transcendentais que a ciência ainda não consegue medir em laboratório muito bem, mas consegue medir os efeitos na saúde, que aumenta a imunidade do cara, ele vive melhor. Entendeu? Então, por que o Espiritismo ele apresenta essa metodologia e a gente acredita ser válida? A Associação Médico, existe aqui no Estado e no Brasil a Associação Médico Espírita. É uma proposta de encontro da ciência médica, das ciências de saúde, com o que o Espiritismo nos ensina, coisas que estão sendo provadas paulatinamente, que a ciência tem encontrado explicações técnicas. Para isso que o Espiritismo já vem apresentando, formulando desde 1857. E, aliás, o fenômeno mediúnico, ele não é criação do Espiritismo. Grandes pesquisadores desses fenômenos ditos paranormais, supranormais, né? Esses pesquisadores mostraram que são fenômenos que acontecem no mundo inteiro, em todas as épocas da humanidade. Então, a proposta do Espiritismo é uma aliança possível entre o que a medicina, o que as ciências de hoje já entendem, a física quântica nos ensina, com esse modelo que o Espiritismo apresenta. Né? Nesse tocante aqui da mediunidade e os transtornos psiquiátricos, alguns hospitais psiquiátricos no Brasil hoje são hospitais espíritas e esses hospitais adotam uma metodologia de trabalho sui generis. Combinam o tratamento tradicional médico com a terapia espírita complementar. A terapia espírita não é substitutiva. Não é para o paciente deixar o tratamento com o psiquiatra regular. Porém, vai utilizar os recursos que o Espiritismo ensina. A oração, o uso da água fluidificada, o uso de passes e a desobsessão. Lógico que tudo isso é acompanhado da reforma íntima do paciente. Né? Dessa forma, os hospitais espíritas têm conseguido um sucesso muito grande em casos que a psiquiatria não consegue resolver, com todo o seu arsenal que cada vez vem aumentando. Então é preciso o psiquiatra entender essa possibilidade. Por outro lado, é importante o espírita ter a humildade de entender que muitos casos que são levados como obsessão, não são doença psiquiátrica. Esse bom senso que nós precisamos. Né? Paulo, você falou a respeito de dois diagnósticos possíveis a respeito de acometimentos que podem afligir uma pessoa. Pode ser distúrbios reduzidos à ânima da pessoa, digamos assim, como eu diria, distúrbios intrínsecos à pessoa e outros decorrentes de uma mediunidade que não foi identificada. Né? São tratamentos. E se você falou a respeito do trabalho bem-sucedido que se desenvolve hoje, convergindo a abordagem espírita com a abordagem medicamentosa ou a abordagem psiquiátrica convencional. Mas veja bem, nesse caso, como é que faz? Nesse caso, consegue-se distinguir um problema do outro? Consegue-se distinguir quando esse problema é um problema da personalidade do indivíduo mesmo e quando é um problema que decorre de uma interferência externa, no caso da mediunidade? Exato. Esse problema, Eustáquio, foi apontado por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, que é de 1861. Ele foi também amplamente debatido na revista de estudos psicológicos chamada Revista Espírita, editada pelo próprio Allan Kardec em 1862. Isso é antigo. Em 1897, um médico brasileiro, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, um cearense que foi morar no Rio de Janeiro, se torna espírita, era deputado federal no Rio de Janeiro, se torna espírita aos 50 anos e o Dr. Bezerra passou a estudar esses fenômenos, doenças mentais, e ele então, nesse livro, A Loucura sob o Novo Prisma, ele escreve lá nas conclusões, no final do livro, que é importante a ciência médica reconhecer que há duas naturezas de loucura. Aquela de origem material, no cérebro que fica doente, no psiquismo que adoece, daquela que é gerada pela obsessão, pelo assédio de pessoas que já faleceram. Né? E Dr. Bezerra de Menezes, ele ensina a metodologia. Aqui no nosso estado nós tivemos um pesquisador importante, o professor Lamartine Palhano Júnior, que publicou, já tem mais de 10 anos, Laudos Espíritas da Loucura. E nesse trabalho do professor Palhano, ele usa o método de Kardec, discutido por Bezerra de Menezes e ampliado, e ele propõe, esse método é o quê? O paciente, ele vai ser
perscrutado, ele vai sofrer uma varredura psíquica por médiums. Pessoas que têm a capacidade de enxergar um pouco mais do seu psiquismo e se tem a presença de espíritos ou não atrapalhando, causando doença. Então, por esse método, o paciente, ele chega no recinto, onde está acontecendo esse tipo de atividade, existem médiums, esses médiums essa pessoa recebe um passe, que ajuda a fazer uma abertura psíquica do paciente, ao mesmo tempo facilita a observação dos médiums, dos observadores. Esse paciente com o passe já recebe algum tratamento. Depois de alguns minutos desse passe, o paciente se retira do ambiente e aí os médiums dirão o que viram, o que perceberam. E também, em geral, recebe-se uma psicografia a respeito. A percepção do problema pode vir de várias formas, de visão, de audição, de psicografia. Então, os médiuns utilizam essas capacidades e relatam que o problema da pessoa, olha, é uma pessoa que em outra vida ela foi muito rica, uma pessoa gostou do luxo, gostou do conforto e era uma pessoa autoritária, ela não tratava bem as pessoas, mania de grandeza, e ela nasce agora numa condição diferente daquela. Ela agora não é rica mais, é uma pessoa simples, de posses, mas continua com a soberba, com a arrogância de antes. Cria relacionamentos tortuosos, briga com todo mundo, e sua vida está complicada por causa disso. O médium, ele pode ver isso, a sua realidade de outra vida, e pode perceber que o problema dela não se trata de uma influência espiritual, é o desalinho dela própria, um problema anímico desse indivíduo. Por outro lado, digamos uma outra situação, foi uma pessoa rica, gostou da vida de luxo, mandou matar muita gente, criou muitos inimigos, roubou várias pessoas. E agora essa pessoa nasce aqui como um cidadão, também sem posses, e passa-se, tem esse traço arrogante, e ele agora foi identificado pelos inimigos de outrora. E começa a ser assediado por esses. E esses aí não se consideram nada como demônio, capeta, nada disso. São pessoas cobrando o que lhes é devido, porque foram lesados no passado. Então, eles são os obsessores. São os irmãos sofredores, obsessores. Né? Então, a terapia espírita complementar do problema psiquiátrico seria o quê? Conversar com o paciente e sugerir a ele novos rumos de comportamento, que nós chamamos de reforma íntima. Essa é a reforma íntima. Exato. Aprender a perdoar, aprender a não falar mal dos outros, aprender a amar ao próximo como a si mesmo. Ponto. E, por outro lado, a oportunidade de abordar esses indivíduos magoados do passado, que estão em outra dimensão e que em outra reunião, chamada de desobsessão, eles não vão ser alvo de exorcismo, eles não vão ser chamados de capeta, nem demônio, nem satanás. Eles vão ser... Será feita uma psicoterapia do espírito. Ele será visto como um irmão que, assim como nós, também tem um passado complicado, porque cada um de nós tem passado. A gente não pode tirar a primeira pedra. A gente passa, então, nessas reuniões a ser solidário com esse indivíduo, entender o drama dele e, dessa forma, tentar intermediar uma pacificação, um apaziguamento. Com isso, esse obsessor consegue novos rumos para a sua existência e esse paciente aqui, ele pode se libertar de um assédio, de uma opressão que repercute na sua sanidade física e mental, né? A nossa conversa com o Dr. Paulo Batistuta prossegue no 9 Minutos de Amanhã, para o qual eu convido você a estar conosco. Até já, então. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprender